Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar pelo começo, então, de repente, começar falando sobre a composição musical, né? Esse é um projeto um pouco diferente, eu vou fazer só uma mini introdução, tá, Tutu? Aí eu já, já jogo aí. Mas é um trabalho um pouco diferente, porque geralmente quando você parte de uma para fazer um videoclipe, você já tem a música, né? Então você vai construir a fotografia em cima de uma música que já existe, um conceito já bem consolidado, e tal. Ou quando você vai fazer uma trilha sonora, você já pega um produto visual geralmente que já existe também, né? E na verdade a gente não tinha nenhum dos dois. Então esse foi o primeiro desafio que a gente precisava enfrentar. A gente só tinha o conceito, a gente sabia o que a gente queria fazer, mas a gente não tinha como prever muito o resultado. Tutu, se puder falar um pouco sobre sua experiência na composição, o que você achou desse processo, acho que você pode contar para nós. É, Olá, gente, tudo bem? A nossa experiência foi isso, como o Wilson estava contando, né, de que a gente fez primeiro uma captação pela cidade, assim, de sons e a gente passou por pontos específicos da cidade que tem algum contexto tanto para a gente, assim, de alguma geração da cidade, mas também pontos da cidade como a igreja, como a Praça Central, Estação cultural. como a estação cultural, como também outros pontos mais afastados também, que foi o caso de quando a gente foi no assentamento, Milton Santos, e essa foi uma primeira parte, assim, aí eu acho que isso é meio que um trabalho, assim, da produção também, de você tentar ficar procurando o que é interessante, assim, para depois a gente fez um processo de, de trabalhar esse áudio, né, que a gente chama de design de som, assim, em que depois que a gente fez essa captação, eu e o Wilson, a gente usou equipamentos que a gente dispunha já, por exemplo, uma placa de áudio, computador e o microfone, e a gente saiu então atrás desses sons assim que a gente julgou ser interessante e legal para trabalhar assim depois e aí então a gente fez o design de som no qual a gente acabou trabalhando uma forma de fazer com que esses sons eles fossem similares a elementos geralmente presentes em música assim. E a nossa música ela acabou tendo um resultado pop, assim, de alguma forma, mas também com referências muito específicas, assim, também não só da cidade, do estado, mas de música brasileira no geral, mas com essas limitações e a composição, ela foi muito... Eu e o Wilson, a gente foi dividindo, assim, bastante... O Wilson acabou ele fazendo uma parte bem estrutural, assim, da música, em que ele pode contar mais depois, assim, em que ele fez um, um fundo harmônico e rítmico também, e sessões de forma, assim, musical, e depois eu pude contribuir mais, assim, também, tocando, assim, um instrumento, e eu acho que uma coisa importante de ressaltar é que a gente usou uma plataforma específica, assim, né, que foi o Ableton. E nessa plataforma, que é uma plataforma de trabalhar com áudio, assim, a gente, é, a gente usou alguns equipamentos específicos também que eles foram importantes para para o próprio design de som, assim, que a gente poderia manipular mais esses áudios, assim, e pegar trechos específicos deles e mexer em elementos como pitching, como duração e filtro, assim, e acho que o que eu tenho de, de específico, assim, é mais isso, assim, que eu lembre. Legal, acho que
Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que eu posso comentar um pouquinho mais sobre essa questão das referências, como foi a composição, da estrutura da música, talvez falando da produção musical, né? Então, a gente já faz um link para isso. Mas talvez eu poderia aproveitar para fazer algumas perguntas mais gerais, assim, sobre o processo de composição, Arthur. Você acha que rola? Com certeza. Beleza. Assim, pensando num contexto geral, não só para esse projeto, mas no geral, assim, na sua experiência com composição, assim, você tem alguma rotina, algum ritual, assim, que você usa vamos dizer, entrar nesse estado de composição? Você parte geralmente de alguma técnica específica para composição? Ou você usa mais a percepção musical, né? Vamos dizer, entre aspas, o instinto, né, musical? Como que você costuma gostar mais de trabalhar assim? É, eu acho curiosa essa pergunta, porque acho que ela tem vários pontos assim, mas basicamente eu sou estudante de piano e acho que a minha abordagem acaba sendo muito de pensar harmonias primeiro, e aí eu acho que isso me ajuda a pensar estruturas de clima, assim, né? Tipo, pensar essas essas sensações harmônicas assim que vão tendo assim, mas acho que uma coisa interessante assim que acabou acontecendo no nosso trabalho foi que acho que para mim também uma coisa muito forte é pensar, eu sempre começo, geralmente eu tenho começado a sempre pensar e trabalhar com ritmos primeiros assim, né, fazer alguma levada, algum groove de elementos rítmicos assim, né, que seria a bateria, porque o piano mesmo ele e o teclado e a harmonia, assim, ela serve como o que a gente chama na música popular de cozinha, que é uma seção rítmica específica em que a gente vai trabalhando essa coisa do acompanhamento, assim, né? E aí depois, não depois, mas isso é um trabalho específico em que muitas vezes piano, baixo e bateria vão trabalhando junto. Mas eu acho que você poderia dizer assim bem mais assim sobre a questão do ritmo, porque você acabou trazendo isso bem mais que eu. E mas acho que em termos de inspiração assim é um pouco difícil assim de falar que existe uma inspiração, porque acho que só para finalizar assim, às vezes a gente pode acabar tendo uma interpretação de que o trabalho do artista e do músico ele depende de um momento em que chega uma inspiração, como se fosse uma coisa repentina, assim, mas na verdade a gente fica ali muito tempo trabalhando em muitas coisas, tentando repetir procedimentos, é um trabalho assim e que é como esse processo de estudo, assim, nem sempre vai acontecer coisas que são interessantes ou que a gente acha importante para um processo de finalização de uma música especificamente, mas tem todo um trabalho de estudo, assim, que é importante também, mas o estudo ele não vai ser aquilo que músicos, no geral, sempre vão considerar importante de apresentar ou de compor, assim, porque a composição ela vai um pouco além, ela é muito mais livre, assim, ou muito mais, ela requer muito mais coisas do que o próprio desenvolvimento específico de instrumento, assim, de trabalho, assim, mas objetivamente eu acabei mais fazendo um trabalho harmônico assim junto com o Wilson, e eu considero que ele fez principalmente muitas coisas fundamentais assim da música, que foi a base harmônica e rítmica, e depois a gente se reuniu junto assim para fazer umas sessões de solo e pensar melodias junto assim. Mas é isso. Eu acho que você pode falar também agora, amigo, porque
Você fez esse trabalho assim mesmo, né? Sim, sim. Acho que só para finalizar, eu queria mais uma pergunta ainda, e já indo para o encerramento dessa parte da composição, Arthur, quando você sente, quando você acha que uma composição está pronta, assim, ou você tem algum método para falar, não, a partir desse momento não tem muito mais o que extrair, ou como você sente isso, e também, por último, se você tem alguma dica para quem está começando na composição, quem tem interesse nessa linha, assim, o que você teria a dizer? É, legal. Eu acho que o que eu tenho a dizer é que as coisas elas podem ser bem confusas assim sempre, porque acho que foi um dos primeiros trabalhos assim que eu fiz de composição assim até para um edital tal. E sei lá, acho que o que eu quero dizer de confusos assim é porque eu sempre lembro muito uma fala de uma professora assim que eu tive durante a formação em produção, que ela foi minha orientadora, assim, a Luana, e aí ela comentava sobre uma frase que ela conhecia, assim, e ela nem é musicista especificamente, mas ela falava sobre como os artistas, eles nunca terminam uma composição, eles simplesmente em algum momento desistem delas para poder mostrar elas como uma coisa acabada, assim. E aí eu acho que o processo criativo, ele tem muito a ver com isso, assim, no sentido de que a gente vai criando as coisas, só que as obras são abertas, né? Tipo, tem muitos trabalhos aí clássicos que falam disso, assim, de obras abertas. E aí eu acho que é isso, porque a criatividade, a composição, ela não é uma coisa em que a gente prepara simplesmente um produto final para vender ele, assim, como a gente tem. E, e não é simplesmente isso, só que é interessante porque a dinâmica, assim, de fazer um trabalho assim com algum período, né, que tem um tempo ali para você entregar, tal. Isso também é uma força que também atua nessa situação de que, bom, eu preciso terminar ou desistir em algum momento da composição, né? E aí eu acho que as composições elas não simplesmente terminam assim, mas por motivos práticos da vida a gente tem que dar um fim, assim, a gente tem que talvez perceber o que a gente fica contente, assim, com alguma coisa ou outra. Enfim, acho que é isso. Perfeito. Vocês teriam algum comentário sobre a parte da composição, Bruna? Cara de paisagem. Pegou de surpresa. Deixa eu ver. Vocês Acho tinham que o Vitor quer falar. O Vitor quer falar? Cara, eu achei bem legal ouvir vocês falando, porque na verdade eu mesmo estando super envolvido não sabia exatamente como é que foi esses Uhum. trânsitos aí, né? Eu sabia que o Will tinha começado, feito a base, que o Arthur ia entrar com outra parte, assim, mas não sabia bem como rolou, então foi legal trazerem que teve vários momentos, assim, até vocês tiraram uns momentos juntos também, fazer uns solos, assim, para dar uma afinada, então é interessante isso também, como dá para a gente construir coisas separados, né? Isso é uma coisa um pouco maluca, assim, né? Da gente estar trabalhando em cima da mesma coisa, mas separados, e em algum momento a gente junta tudo. Que acho que foi muito o que aconteceu aqui no nosso projeto, né? A gente estava trabalhando basicamente cada um num canto, né? Sobre a mesma coisa, e aí a gente monta isso tudo e vira uma coisa só, né? Era mais ou menos isso que eu estava gostando de ouvir aí vocês falando. Da hora, perfeito. Você tem algum comentário sobre esta tópico? Não, eu só tava pensando, por ser uma pessoa da área da linguagem, assim, tava pensando em falar desistir, assim, de alguma coisa, que não é exatamente um desistir, mas é tipo assim, decidir parar, assim, decidir conter, justamente por essas condições todas, né, de um prazo, de um contexto que depende de outras pessoas trabalhando também, então, tipo, e é isso, conter a coisa e deixar ela existir daquele jeito, assim, e talvez desistir não disso, né, mas do apego que a gente tem a, tipo,
poder melhorar, poder mudar mais, poder fazer mais, tipo, e realmente a gente pode ficar para sempre, assim, mudando coisas, mas é isso, e eu acho que até uma coisa relevante na arte é a questão da perfeição, assim mesmo, assim, da genialidade, que, né, o Arthur comentou também da parte da criatividade, que às vezes ela é uma coisa ativa, na verdade, você constrói, assim, né, tipo, você convoca ela, tipo, e tem algumas coisas que você pode fazer para ir praticando isso, como um músculo, assim, ela não é um fruto de inspiração, assim, que só algumas pessoas têm, assim, sabe, tipo, ela pode ser construída, enfim. Eu sou o Arthur, tenho pele bege clara, olho azul, barba e cabelo castanho cacheado. Tô de camisa preta e óculos de sol marrom. Eu sou a Bruna, tenho pele bege clara, olho e cabelo castanho, franja e piercing no lábio. Uso óculos arredondados, brincos de argola e regata branca. Eu sou Estê, tenho pele bege clara, olho castanho e cabelo marrom liso na altura da nuca. Tô de camiseta preta e colar de contas marrom. Eu sou o Vitor, tenho pele bege clara, olhos castanhos e cabelo castanho liso. Tô de camisa verde água e óculos de sol preto. Eu sou o Wilson, tenho pele bege clara, olho e cabelo castanho, barba e piercing no septo. Tô de camisa mostarda e chapéu marrom com estampa geométrica.